Fala, meu segundo ano! Tudo bem com vocês, pessoal? Firmes e fortes aí mais uma semana, vamos que vamos. Semaninha começando aí, segunda-feira. Tomar só uma aguinha aqui para molhar o bico. Bem, então nós vamos começar hoje conforme o combinado. Nós começamos o caderno número 4, tá certo? Então tá aí o caderno número 4. Que conta com 4 unidades. Nesta primeira unidade, nós vamos trabalhar com comparativos e superlativos dos adjetivos. Então, lá na página 148, nós começamos aí a unidade, né? Bem, aqui logo no começo nós temos aí duas bandeiras, né? Uma bandeira dos Estados Unidos, que todo mundo conhece, e essa bandeira do lado esquerdo, que se alguém pensou, a bandeira da Inglaterra, não, não é a bandeira da Inglaterra, é a bandeira britânica, é a bandeira do Reino Unido, que junta aí, né? Se você procurar a bandeira da Inglaterra, ela tem uma cruz vermelha e o fundo dela é branca, né? A bandeira da Escócia, ela é azul com um X, né? Então, é a união de todas as bandeiras aí, País de Gales, de Irlanda, Escócia e Inglaterra também, tá certo? Então, por que será que tem isso aí? Será que a gente vai ver alguma coisa de diferença aí para o inglês americano, para o britânico? Pode ser que a gente veja alguma coisa nesse sentido, sim, né? Por que não? Bem, observe a tabela a seguir com informações sobre 3 restaurantes. Nela existem 6 quesitos que servirão de base para que possamos compará-los usando os adjetivos na forma adequada. Em algumas células da tabela há alguns adjetivos que poderemos usar: cozy, casual, lively, sophisticated, certo? Em outras há símbolos, números, preços, distância, tempo de espera, que nos darão outras informações a serem transformadas em adjetivos, conforme os exemplos dados logo após na tabela. Bem, quando nós trabalhamos com comparação, nós sempre temos que ter aí pelo menos duas coisas para comparar, né? Dois objetos, dois lugares, duas pessoas, mas sempre temos que ter duas coisas para comparar, não é verdade? Então, não vai ser diferente agora. E quando nós comparamos, nós usamos os adjetivos. Então, adjetivos são características, né? Então, alto, baixo, inteligente, magro, gordo, né? Para pessoas. Caro, barato, interessante, confortável, né? Então, para coisas, para lugares. E quando nós comparamos, nós dizemos que um desses pontos é mais alguma coisa do que o outro ponto. Isso é o comparativo. Só que agora nós vamos usar uma tabela que tem aí, né, adjetivos, certo? Então a tabela fala de 3 restaurantes que tem aí adjetivos como é aconchegante, é mais casual, né? É animado, é sofisticado, pode ser também barato, caro e etc. Então esses adjetivos eles vão estar expostos e a gente vai percebê-los, né? Porém, em algumas informações vai estar, por exemplo, preço, né? Então, para a gente usar, em cima do preço, a gente consegue ver qual é mais barato, qual é mais caro. Vai estar em cima, por exemplo, de tempo de espera. Então, um espera mais tempo do que o outro. Distância para o centro da cidade ou para o aeroporto. Então, um é mais perto ou mais longe do que o outro. Mas as duas formas dá para a gente comparar, analisando informações ou pegando os adjetivos mesmos que estão escritos lá. Então, vamos lá. Restaurante Hiroshi, depois tem o The Sheep e por último The Lanesborough, certo? Então vamos ver a descrição desses restaurantes. Então o primeiro restaurante, o Hiroshi, ele é Japanese cuisine.
Então é culinária japonesa. Cozy. Cozy está aqui embaixo, ó. Aconchegante. Eu vou aproveitar esse cozy para marcá-lo porque é um adjetivo, certo? Casual. Atmosphere. Então é uma atmosfera casual. E usually busy. Normalmente ocupado. Vocês que estão acompanhando essa aula aí comigo, vocês podem anotar o significado desses adjetivos, certo? Aconchegante, casual e ocupado. Normalmente ocupado. Já a descrição do The Ship é fast food, então não tem nada a ver com Hiroshi, né? Fast food. Lively atmosphere é uma atmosfera alegre, animada, certo? E é normalmente crowded, que significa cheio, lotado, tá aqui, ó, lotado, cheio. Bem, descrição agora do Delanesboro, French cuisine. Então você vê que são comidas totalmente diferentes: japonesa, americana, fast food, e a francesa. Sophisticated ambience. Então é um ambiente sofisticado. Quiet, é quieto. Not very busy, e não ocupado, não é muito ocupado, certo? Ou seja, é um lugar para quem quer um lugar mais tranquilo e silencioso, é um lugar perfeito. Mas para quem quer um lugar mais aconchegante e não tão animado e sofisticado, o Hiroshi é o melhor aí, certo? Agora, para quem gosta de coisa animada, galera dando risada, se divertindo, batendo papo, tem que ir onde? No The Ship, certo? Então já começamos a comparar. Mais aconchegante, menos cheio, né? Mais silencioso ou mais agitado e animado. A gente já começa a fazer as escolhas aí. Mas não é só isso. No segundo ponto, eu tenho o guest rating, que é a classificação dos hóspedes ou dos convidados, né? Então, o Hinomi, ele simplesmente tem 4 estrelas. Então, o de fast food, o The Ship, só tem 2. Ou seja, é melhor classificado, né, o Hiroshi do que o The Ship. Porém, o Delanesboro tem 5 estrelas, então ele é o melhor classificado pelos clientes, pelos consumidores. Number of tables é o número de mesas, ó, 8, 10 e 12. Então, o que tem mais capacidade é o Delanesboro, né? Cabem mais pessoas. Average meal price, então uma média aí, né, de preço para uma refeição, 30 a 80, 15 a 40 e de 150 a 180. Portanto, o Delanesboro, ele é o mais sofisticado e também o mais caro, né? O mais barato fica aí no The Ship. Location, localização. 12 minutes from the city center, 5 minutes, 20 minutes. Ou seja, o Delanesboro é o mais longe do centro da cidade, enquanto o The Ship é o mais perto do centro da cidade, né? Então, o The Ship é mais perto do que o Hiroshi em relação ao centro da cidade. Type of service, tipo de serviço, self-service. Então, no Hiroshi você tem que se servir. No takeaway, ó, no takeaway, ou seja, não pode levar para casa. No bookings também não faz reserva, porque esse bookings aí é de fazer reservas, ok? Booking. Food served in 45 minutes, e aí você tem a comida servida em 45 minutos. Já no The Ship, orders at counter é o estilo do McDonald's, né? Você tem que fazer o pedido no balcão, orders at counters. Pode levar para casa, takeaways. Não tem como fazer reserva, no bookings.
e a comida é servida aí em no máximo 15 minutos. Agora, naquele sofisticado, table service, é o serviço de mesa, tem garçom para te servir. Booking required, é necessário, required de fazer um requerimento. E booking a gente já viu que é de reserva, não tem nada a ver com livro, né? Aí. Então eu tenho que solicitar uma reserva, comida servida em 30 minutos. Belezinha, belezinha? Então nós analisamos aí os flyers, né, desses restaurantes e agora vamos para a parte que nos importa, que é a parte do comparativo. E para isso eu vou precisar dar uma mexida aqui para ficar legal aí para vocês verem, né? Então vamos lá. Primeira frase, the ship, né? Lembrando que the ship é o nome, né, do restaurante, is cheaper than Hiroshi. Então aqui no caso está comparando o the ship com o Hiroshi, certo? E está dizendo que o the ship é cheap. Tá vendo? Cheap. O que significa cheap? Que nós já vimos, mas vamos procurar para não ficar entregue de mão beijada, hein? O cheap é o contrário do expensive. Se o expensive é caro, o cheap vai ser, acompanhou aí, barato. Então a frase aí está querendo ser dita é: o cheap é mais barato do que o Hiroshi. Então, repare que barato é cheap. Para ficar mais barato, foi necessário colocar o que eu estou marcando aí agora, o ER. Então, cheap é barato. Cheaper é mais barato, certo? Então, o cheap é mais barato. O than, que está aqui, é o do que, né? Vamos marcar esse than aí também. Aí, ó, than, do que o Hiroshi. Então, o than, ele tem em toda a frase que tem comparativo, tá certo? Então, o cheap é mais barato do que o Hiroshi. Na sequência, nós temos comparando novamente o the cheap, só que agora com o the Lanesborough, certo? Então, o than, nós já vimos que o than é o do que, então tá aí bonitinho. E agora nós precisamos marcar qual é o adjetivo, ó, small. Então a gente já viu que small, vamos ver o significado. Small. Small é pequeno. A gente já viu que esse ER é o mais. Tá certo, gente, falar mais pequeno? Não, teacher, é menor. Pois é, a gente em português tem que adaptar aí. Mais pequeno tá errado, é menor. Então, ó, menor, smaller, porque só o small é pequeno. Belezinha? Vamos na próxima. Agora, comparando o the Lanesborough com o Hiroshi. Frase grande, hein? O than, que é o do que não pode deixar de aparecer, tá aí, certo? Então vamos lá. O the Lanesborough está localizado further from the city center, do centro da cidade, né? Então esse further, ele vem de far, que é longe, né? Então aí significa, portanto, mais longe, tá? Ó. Further. Eu vou marcar o ER, mas isso daqui é uma exceção, que daqui a pouco vai aparecer a tabelinha para vocês de qual são exceções. Por exemplo, pequeno em português é exceção, não fica mais pequeno, fica menor, né? Mas em inglês não, em inglês é small, smaller. Já o longe, que é far, ele muda para further, né? Quando está comparando. Então, existem adjetivos que batem a forma irregular português e inglês, e tem outros que não batem. Nós vamos ver conforme eles forem aparecendo. Então, o Lanesborough fica mais longe, que é aquele further que está lá, certo? Do centro da cidade, do que o Hiroshi. Vamos para outra comparação.
the sheep, agora, comparando com o Hiroshi. Vamos marcar o do que, né? Ó, do que o Hiroshi. Certo? Então, o the sheep é um pouquinho, que é o slide ali, ó. Closer. Vamos ver o que é close. Tá aqui. Perto. Então, é perto. Só que perto, o close, ele já termina com a letra E. Certo? Então, neste caso, não é preciso colocar outro E e depois o R. Aí você só coloca o R. Mas fica closer, significando mais perto. Mais outro, então. Vamos lá. Comparando agora the sheep com o Hiroshi, certo? Não vou agora marcar mais o them, porque já marquei em todos, não tem necessidade. A palavra aqui é busy, certo? Busy, que é ocupado, ó, busy. Ocupado. Então a gente vai falar que o the sheep é mais ocupado, é mais movimentado do que o Hiroshi. Porém, você repara agora aqui que apareceu um i. Então, qual é a regra, gente? Terminou em y. Terminou em y, certo? A gente tira o y e coloca i para depois colocar o er. Fechou? Sem probleminha, né? Então vamos lá. Essa primeira parte aí de comparativo, né? Você vai reparar daqui a pouco, né? Por enquanto ainda não apareceu, mas vai aparecer mais para frente, né? Esses adjetivos eu coloquei esse er. Todos eles são adjetivos pequenininhos, são adjetivos curtinhos, tá? Porque quando o adjetivo é grande, eu uso uma outra forma e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Então, agora a gente muda a situação aí. Eu vou inclusive mudar de cor, porque na próxima frase nós vamos comparar o Hiroshi com o The Lanesborough. E aí não tem o ER mais. Só que você repara, eu vou mudar de cor novamente, você repara que tem duas palavrinhas iguais, ó, S, certo? Que não adiantou de nada porque ficou muito parecido, né? Deixa eu apagar. E eu vou fazer assim, ó. S, certo? São duas palavras iguais para falar sobre o Hiroshi e o The Lanesborough usando a palavra sophisticated, sofisticado, tá? Então, aqui eu tenho o não, né? Eu tenho not. Mas, se eu não tivesse esse not, seria uma comparação de igualdade para falar que o Hiroshi é tão sofisticado quanto o The Lanesborough. Então, tão quanto. Como tem o não, aí já muda de ideia, porque eu não estou dizendo que eles são iguais, eu estou dizendo que o Hiroshi é menos. Ó. O Hiroshi não é tão sofisticado quanto o The Lanesborough. Então, eu estou dizendo totalmente aí o contrário, a negativa, eu estou reduzindo ele. Então, acaba quando tem o not sendo uma forma diferenciada de falar o comparativo de superioridade, tá? Então, está aqui a tradução. O Hiroshi não é tão sofisticado quanto o The Lanesborough. Continuando. Na parte de baixo agora, que nós vamos tentar terminar essa partinha aí, nós temos uma outra estrutura. Ó. Você vai reparar, eu estava usando o vermelho para marcar os dois que estavam sendo comparados. A partir daqui, você repara que só tem um. Ó. The Lanesborough is the biggest restaurant of all. Não tem outro aqui. Ó, the sheep is the cheapest restaurant of all. Hiroshi is the smallest restaurant of all. Certo? Então, the sheep is the closest to the city center of all three. Então, eu não estou mais comparando agora, porque eu comparo quando tem dois.
Agora eu estou fazendo uma coisa que chama superlativo. Eu estou pegando todos os 3 restaurantes que tinham, eu separo um, que é o que está acontecendo aí agora, e coloco ele no topo da pirâmide. O superlativo quer dizer que ele é super, que ele é o máximo, é bam bam bam, é o the best, está no Guinness Book, certo? Então você não usa mais a balança para comparar, mas você pega só um e coloca ele lá no topo da pirâmide, aqui em cima, ó. Não tem como comparar nada com ele, que ele é mais de todos. Isso chama superlativo. O superlativo em português é só você colocar o O. Então, por exemplo, é mais alto, é o mais alto. É menor, é o menor. É confortável, é o confortável. É assim que nós fazemos, tá certo? Mas em inglês não é só colocar o O. Em inglês, além da gente colocar o O, que é o que eu vou marcar agora aqui, ó. Esse O, ele tem em todos, certo? Só que além desse O, apareceu uma outra coisinha aqui, ó, que é o EST. Lá no comparativo aparece ER, né? Aqui não, aqui é EST. Então a diferença do comparativo para o superlativo em relação a adjetivos pequenininhos, que todos que a gente está vendo agora é tudo pequenininho, né? No comparativo eu coloco ER para ficar mais, e depois o than, que é o do que. No superlativo eu coloco o the, que é o, e o EST, para ficar o mais grande. Como eu não posso falar o mais grande, eu digo o maior. Então, the Lanesboro is the biggest restaurant, é o maior restaurante. The cheap is the cheapest, o cheap é o mais barato, é o restaurante mais barato. O Hiroshi é o mais pequeno, como o mais pequeno está errado, eu digo o menor. E the cheap is the closest to the city center. Então, o cheap é o mais perto, o mais próximo do centro da cidade. Beleza? Então, aqui só para terminar ó, essa partinha, vamos fazer tudo isso daqui, ó. Com base nas informações acima, junto com seu professor, veja quais adjetivos foram usados e de que forma. Perceba que há várias maneiras diferentes de comparar 2 itens ou um item em relação a um grupo maior, que é o superlativo, com mais de 2 itens. Em seguida, vamos estudar as regras de formação de comparativo e superlativo dos adjetivos e também os comparativos de igualdade, as. Para usar a forma correta, é preciso saber o número de sílabas que o adjetivo tem. Assim, temos que. E aí aqui vai começar a entrar as regras. Mas por hoje o nosso tempo já se estendeu e eu não vou conseguir aprofundar. Algumas regras vocês já viram que eu já falei. Quando termina com E, só coloco o R, né? Quando termina com Y, tiro o Y e coloca I, E, R, né? Também tem a regra do CVC, que nós não comentamos ainda, que é consoante, vogal, consoante, que a gente repete a última consoante, né? E também ainda tem as regras dos adjetivos que são extensos, tem muitas sílabas. Não dá para colocar o ER no final e nem o EST, e ele usa uma outra forma, mas isso vai ficar para a semana que vem, tudo bem? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Kisses, hugs, and bye bye.